Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa videoaula e nessa aula eu vou mostrar para vocês como alinhar o formulário da tela de login ao centro da tela utilizando um CSS manual. Então, se você não tem ainda essa tela dessa maneira, é só você assistir os dois últimos vídeos onde eu mostro como desenvolver ela. Aqui no Visual Studio Code, aqui na linha 14, essa opção aqui onde está utilizando o CSS embutido lá do próprio framework do Bootstrap, eu vou apagar e vou colocar um ID para essa div. E eu vou chamar ele de tela login. Vou pressionar Ctrl S para salvar. E agora, aqui na minha pasta CSS que eu criei, eu vou dar um clique sobre ela. Aí vocês vão ver que a setinha virou para baixo, quer dizer que ela está aberta. Com ela selecionada, vou clicar aqui nessa primeira opção, New File, e vou chamar de css.css. Feito isso, criou o arquivo para mim em CSS e eu vou voltar aqui agora na página index.html e na linha 10, no fechamento da tag, vou pressionar Enter e agora eu vou criar um link para chamar esse CSS que eu vou construir. Então eu vou digitar a opção link e agora eu vou clicar na opção link2.css. Como o meu chama css.css e ele está dentro de uma pasta chamada CSS, então eu preciso acessar esse arquivo que está dentro da pasta CSS. Para isso eu vou escrever CSS, que é o nome da pasta, vou colocar uma barrinha e depois digitar CSS ou clicar aqui onde ele mostra para mim css.css. Feito isso, eu acessei essa pasta chamada CSS, depois dentro dela tem um arquivo chamado css.css e aqui ele fez a mesma coisa, acessou a pasta CSS e está exibindo aqui o arquivo css.css. Ctrl S para salvar. Agora no arquivo css.css eu vou construir o código que vai fazer o alinhamento aqui do formulário. No arquivo index.html eu chamei essa div de tela login, então é esse nome que eu vou utilizar para acessar ele. De volta aqui no arquivo CSS, eu vou colocar o símbolo de sustenido, porque eu usei um ID, vou colocar o nome que eu coloquei. Vou abrir chaves. Agora que eu construí um seletor, eu vou fazer as configurações necessárias. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar aqui a página para ver se está funcionando. Observe que como eu tirei aquele CSS embutido aqui que veio junto com o código do Bootstrap, desalinhou todo o formulário. Então agora eu vou começar a fazer o ajuste no CSS que eu vou desenvolver manualmente. Então aqui dentro do meu seletor, eu vou escrever primeiro o width com a largura de 350, vou dar um Ctrl S, volto lá na página para testar, atualizo, pronto, diminuiu o tamanho, então isso significa que meu CSS manual já está funcionando. Então basta agora eu fazer as alterações necessárias. Esse meu código eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que o meu formulário tenha uma largura de 350 pixels, que foi o que eu fiz aqui. Depois, eu quero que ela tenha uma posição absoluta em relação à tela. Eu quero que ela desloque do topo para baixo 50% da tela e da esquerda para a direita 50% da tela. Vou dar um Ctrl S para testar, vou atualizar a página, está funcionando, ele deslocou 50% para baixo e deslocou também 50% para a direita. Agora eu quero trazer exatamente no centro da tela. Para isso eu vou utilizar a propriedade Transform, utilizando a opção Translate, e agora eu vou diminuir 50% daquele 50% que ele se deslocou. Como eu desloquei ele 50% para baixo da tela e 50% para a direita da tela, ele vai deslocar 50% daqueles 50%. Então, basicamente, ele teria deslocado 25% ali. Ctrl S para salvar, vou atualizar. Então agora ele está exatamente no meio da tela. Para deixar um pouco mais visível aqui, eu vou colocar uma sombra. Essa propriedade Box Shadow, ela coloca uma sombra no objeto que você quer e ele exige que você passe 4 valores. Primeiro, qual que é a distância que essa sombra vai ter na horizontal. A segunda, qual que é a distância na vertical. A terceira, qual é a distância dessa sombra. Quanto mais próximo do zero, mais rígida vai ser a sombra. Quanto maior esse valor, mais opaca vai ser essa sombra. E a quarta opção, qual é a cor que você quer. Você pode passar um valor tanto em hexadecimal como RGB ou então escrever a própria cor. Eu passei aqui no caso uma cor, um tom de cinza.
utilizando a função RGB. Porém, se você parar o mouse e aguardar um instantinho, ele te dá outras opções aqui para você escolher uma cor manual. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou atualizar para testar e observe que agora ele ficou com uma sombra. Caso você não queira essa sombra, é só você apagar essa linha 7, ou então, se você quer outra cor, é só parar o mouse e escolher manualmente aqui. Por exemplo, um vermelho, Ctrl S para salvar e atualiza a tela, certo? Vou dar um Ctrl Z, Ctrl S, vou atualizar a página para voltar à alteração que eu tinha feito e está concluída a tela de login. Agora, para ficar mais bonito, você pode colocar uma cor mais escura aqui. Por exemplo, vou vir aqui no Index, vou clicar aqui dentro da tag Body, vou criar um ID. Aqui no arquivo CSS, vou criar o seletor chamado fundo. Vou colocar uma cor, vou dar um Ctrl S para salvar. Atualiza a página, observe que ela ficou com um fundo de um tom de cinza, então dá um pouco mais de destaque aqui para a tela de login, que é o objetivo. E caso você queira colocar uma imagem aqui também de plano de fundo, você pesquisa aí na internet a imagem que você quer. Depois, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem que você gostou, escolhe a opção copiar endereço da imagem, volta para o editor de texto, digita o comando background image URL, dentro de aspas você cola aquele caminho que você copiou. Ctrl S para salvar, volta aqui na tela de login, atualiza a página e pronto, a imagem está definida como plano de fundo. Caso você queira também, você pode deixar isso aqui um pouco transparente. Aqui no seletor da tela login, vou digitar Opacity. Essa opção Opacity, ela deixa o objeto que está sendo aplicado esta propriedade transparente. Se eu colocar 0.7, ele tem 30% de visibilidade. É interessante que você coloque a opção Background Attachment Fixed para a imagem não se mexer, a opção Background No Repeat para a imagem não se repetir caso ela seja pequena, e a opção também Background Size para a imagem ficar do tamanho da tela. Então, com essas opções aqui, você vai ter uma tela de login bem interessante. Então, vou atualizar. Observe que a imagem já se ajustou e ela não vai se repetir caso você precise diminuir o zoom da tela. Só um detalhe, tomem cuidado aqui ao utilizar uma imagem que você pega da internet, porque ela pode conter direitos autorais. Aqui eu mostrei como copiar o endereço da imagem na internet, então é interessante que você faça o download dessa imagem para dentro da sua pasta. Então aqui onde eu encontro ela, vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela, salvar a imagem como. Aqui já está dentro da minha pasta login, vou acessar aqui a pasta IMG, vou colocar o nome dela de fundo. Clico em salvar e agora aqui dentro de aspas eu vou apagar esse endereço, coloco 2 pontos, passo uma barra, aí ele começa a exibir para mim os arquivos que estão dentro dessa pasta de login. Vou clicar em IMG e depois o nome da imagem, que é fundo.jpg. Se eu der um Ctrl S agora, vou atualizar, pronto, finalizado a criação da nossa tela de login responsiva com um framework Bootstrap e um CSS manual. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.